Oi, cliente amigo, boa tarde, desculpe, caiu a nossa internet, eu comecei a perceber que ficou meio esquisito aqui o sinal, então vamos começar novamente. Boa tarde, meu nome é Alessandra Lazarin, sou vendedora da MK Plano de Saúde, nosso plantão de vendas fica aqui em Mauá, na Coupe Barão de Mauá, e trabalha junto comigo a Júlia, Nayara, o Wilson também nos bastidores. E eu gostaria de receber cada um que está entrando hoje na live. Hoje nós vamos fazer a live sobre CNPJ, Planos Empresariais, parte 2. Uma nota de esclarecimento, nossas lives geralmente elas acontecem na quinta-feira, tá? Nós começamos no horário das 19h59, das 12h59 e passamos agora para as 13h59. A gente achou melhor que uma hora mais tarde, a gente percebeu que as pessoas estavam assistindo melhor, alguns clientes pontuaram essa questão de horário para nós e tá dando certo esse horário. E ontem, quinta-feira, nós não conseguimos fazer a live porque nós fomos fazer um tour na Saúde São Miguel. Gente, hoje essa parte dos agradecimentos, eu gostaria muito de falar dessa operadora, que eu nunca tinha ido lá em São Miguel, nessa unidade, tá? Nós somos na sede da Saúde São Miguel. Que operadora encantadora. É impressionante, desde o momento que nós chegamos, a beleza do prédio, na calçada a gente já sentiu que assim, tinha uma super vibe ali, muito linda assim a sede. Quando a gente adentrou, né, que o Franco foi mostrando para nós os departamentos, nos explicando a forma que nós fomos recepcionados pela operadora e pelos funcionários da operadora, pelos colaboradores, não tem nem o que dizer. Que local encantador! Era impressionante como a gente via, como cada setor foi pensado ali nos colaboradores que trabalham e nos clientes que chegam até lá. Realmente a São Miguel Saúde está de parabéns, foi maravilhoso e foi por isso que nós não tivemos a nossa live ontem. Daí eu tive que passar para hoje. Então um beijo para todos da Saúde São Miguel, foi maravilhoso estar com vocês, tá? A recepção de vocês não tem igual e eu trouxe bastante novidades para os clientes, coisas que às vezes nos treinamentos é passado para nós, mas alguns detalhes que o fato de nós termos ido na operadora, na sede, ficou mais claro. Então, vai vir novidades por aí, tá bom? Vamos lá. Também gostaria de agradecer o nosso marketing, o Kepler, da MKF7, que está fazendo essas imagens lindas, que são os posts de chamada da live. Eu tô adorando as artes que ele tá fazendo, gratidão, viu? Tá ficando muito, muito lindo, Kepler. E os meus agradecimentos também a Mirelle Gomes, da Amil, que é uma operadora assim que eu também tenho um lugarzinho no meu coração. E esses dias eu estive com a Mirelle conversando sobre as lives e gratidão, Mirelle, sempre que eu percebo, a gestora da Amil, sempre assim, que eu percebo que tem alguma dificuldade, quando eu tô fazendo alguma negociação, que eu entro em contato com ela, ela sempre me responde de prontidão, assim, gratidão, Mi. O trabalho de vocês é imprescindível para nos ajudar, tá? Clientes, eles são muito importantes para nós, como eu venho falando desde as primeiras lives, não existe lado, existe informação e parceria. E essas pessoas, assim, elas estão sendo maravilhosas, assim, em nossas vidas, principalmente neste momento de muitas regras, muitas mudanças. Se nós não temos os gestores e a operadora, né, que coloca esses gestores para nos esclarecer, a coisa fica mais confusa ainda no meio do caminho. E a nossa intenção é que tudo fique claro e tranquilo. Então, novamente, meus agradecimentos a São Miguel Saúde, que é uma operadora, olha, me apaixonei ontem mais ainda pela São Miguel Saúde. Que sede maravilhosa, que equipe maravilhosa. O Kepler, que é do nosso marketing, né? MKF7, que está fazendo os nossos posts. E a Mirelle Gomes, que é a nossa gestora da Amil. Beijo para vocês. Então vamos começar a nossa live
eu vou dar uma pincelada no que eu já falei na parte 1. Realmente, como foi falado na outra live, nós vamos precisar fazer 3 partes, tá? Então, será a live de planos empresariais com 3 partes. Então, na primeira parte, na parte 1, nós falamos sobre composição e quantidade de vidas. Então, só para dar uma pincelada para a gente relembrar, tá? Um plano empresarial, você precisa de um CNPJ e você tem já direito de fazer a partir de uma vida em pouquíssimas operadoras. Poucas aceitam uma vida só. Quando é uma vida só, tem que ser o proprietário da empresa ou um funcionário devidamente registrado. A partir de 2 vidas, 3, 4, 15, vai depender da operadora. Falamos sobre porte do CNPJ, tá? Porque cada porte é um estilo de comercialização. Falamos sobre o MEI e o ME, que o MEI e o ME precisa de no mínimo 6 meses de inscrito. Algumas operadoras vão aceitar o ME a partir do momento que foi aberta essa inscrição junto ao cadastro do CNPJ, porém o MEI não, é regra, 6 meses. O MEI precisa de 6 meses. Falamos das vantagens e desvantagens de um plano empresarial. Falamos sobre contratação, cancelamento, tempo de contrato e fidelidade. Falamos sobre carências de um plano empresarial. Hoje eu vou falar novamente, tá? Sobre essa parte das carências de um plano empresarial. Falamos sobre o aviso prévio, que até eu deixei um adendo aí na questão do aviso prévio. Me coloquei à disposição, tá? De que alguma operadora me procurasse pra gente falar sobre o aviso prévio e tive o retorno de 2 operadoras, tá? Então, provavelmente, depois que nós terminarmos essa série de 3 lives, nós vamos fazer com certeza com pelo menos essas 2 operadoras falando sobre aviso prévio, ok? Pessoal, desculpem, vai ter um barulhinho hoje de música, alguma coisa assim. Aqui é um plantão de vendas, a gente tá na Coop Barão de Mauá e tem um colega nosso aqui, que é um comércio vizinho, que tá fazendo um merchan com uma caixa de som, assim, então vocês vão ouvir uma musiquinha, como as lives são feitas aqui no plantão, então não me leva a mal, tá bom? Mas vocês vão me pontuando aí se vocês estão conseguindo me ouvir, se tá tudo normal, tá? Então falamos sobre aviso prévio, falamos sobre os valores dos planos PME. PME, lembra que eu falei o que é PME? Pequena e média empresa. Então, por enquanto, estamos falando de pequena e média empresa, não estamos falando de PJ, tá bom? Depois eu vou voltar nesse assunto. Falamos sobre reajustes, que existe o anual e por faixas etárias. Falamos dos índices de reajuste esse ano, que foram altíssimos devido à alta utilização de planos. Então foi sobre isso que nós falamos. Agora, hoje, nós vamos falar sobre quem pode entrar nesse contrato empresarial, tá? Se for um contrato de uma vida só, as operadoras que aceitam fazer o contrato para uma vida só, quem que pode entrar? Ou o dono desse CNPJ ou um funcionário devidamente registrado, certo? Esse funcionário devidamente registrado ou o dono do CNPJ, quem ele pode colocar nesse plano? Ele pode colocar, ele vai ser um titular, ele pode colocar dependentes diretos ou indiretos. Então existem algumas operadoras que aceitam esses dependentes diretos. Vamos falar primeiro quem é dependente direto. Dependente direto são filhos até 18 anos ou 24 anos, caso esteja fazendo faculdade, e o cônjuge. Mas, Alessandra, o meu vizinho conseguiu colocar o pai e a mãe, meu vizinho conseguiu colocar o sobrinho, meu vizinho conseguiu colocar o tio. Isso são dependentes indiretos. Algumas operadoras aceitam? Sim, algumas operadoras aceitam. Então, assim, há necessidade de você, quando você for procurar o seu vendedor, você colocar o que você quer para que ele faça um orçamento em cima do seu perfil daquilo que você quer, certo? Mas principalmente operadoras seguradoras. O que são seguradoras?
Bradesco, Sul América. Essas operadoras, elas têm regras diferenciadas. Elas não aceitam alguns dependentes indiretos. Elas às vezes fazem algumas promoções para haver aceitação, mas não é via de regra. Via de regra, eles vão aceitar os dependentes diretos. Cônjuge, os filhos de 18 anos ou 24 anos fazendo faculdade, que estiverem cursando a faculdade. Ou filhos que tenham deficiência, alguma coisa assim, que são dependentes desses pais, são diretamente ligados na dependência desses pais. Algumas operadoras vão aceitar também, certo? E nessa questão da titularidade, o titular é sempre ou um funcionário registrado ou o dono da empresa e os seus devidos dependentes, certo? Quem pode entrar nesse contrato? Por que diretamente registrado? Porque é um plano empresarial, nós estamos falando em regras empresariais. Então, esse funcionário ele tem que estar registrado. Mas, Alessandra, e se eu tiver só um prestador de serviço? Se eu não registrei o meu funcionário, eu tenho um contrato de trabalho com o meu funcionário, eu não vou poder colocar ele no meu plano? Vai! Só que daí você vai ter que destinar para a operadora a documentação que ela for pedir para você, tá? Ela vai ter toda a parte da documentação. Geralmente é o FGTS, é a CLIF, alguma coisa assim. Já quando é um não funcionário, mas um prestador de serviço, ele pode pedir a nota dos 3 últimos meses, ele pode pedir o contrato, certo? E por aí vai. Então me falem se ficou claro. Existem algumas operadoras que aceitam dependentes indiretos. Quem seriam dependentes indiretos? Filhos com qualquer idade, tá? Irmãos, pais, mães, sogros, sogra, padrasto, madrasta, primos, sobrinhos, cunhados. Vai ter operadoras que vão aceitar, vai ter operadoras que não vão aceitar. Outra informação que é importante eu passar. No momento que a gente está fazendo a contratação, geralmente vou falar da Mil, até mesmo porque eu falei hoje da Mirelle, tá? A Mil, ela tem uma lista que ela aceita, tá? Ela aceita no momento da contratação irmãos, pai e mãe, padrasto e madrasta, enteados, tudo devidamente comprovado através de documentação. Como que eu comprovo a minha madrasta? A certidão de casamento, a carta marital do meu pai com a minha madrasta, eu comprovo. O meu enteado, como que eu comprovo o meu enteado? Eu comprovo o meu enteado com a certidão de casamento com o pai dessa criança, ou com a mãe dessa criança, ou a minha carta marital com o pai ou a mãe dessa criança. Eu comprovei. Sobrinhos, eu vou pegando documentações e vou juntando para que isso comprove o vínculo comigo, que sou a dona do CNPJ, certo? A Mil, por exemplo, ela tem uma quantidade de agregados que ela aceita, tá? Cunhados, se eu não me engano, ela não aceita. Não aceita, né, Nai? Cunhados, né? Não. Cunhados não aceita, tá? Mas, por exemplo, ela aceita irmão, ela aceita pai ou mãe. Daí, quando a gente está fazendo o plano, quando o vendedor está fazendo o plano, o vendedor manda a listinha para você e fala assim, olha, neste momento que nós estamos fazendo o contrato, eu posso incluir essas pessoas no seu contrato. Gente, é só no momento da contratação que você pode incluir dependente indireto. Depois que esse contrato estiver ativo, a regra é clara. Você só pode incluir dependentes diretos. Por exemplo, eu engravidei, eu tenho 30 dias, esse bebê nasceu, eu tenho 30 dias para incluir ele no plano. E funcionários devidamente registrados. Então, certo? Seu contrato já é vigente só se você entrar em contato com o SAC e aquela operadora conceder alguma exceção para você. Mas do contrário, em via de regra é isso. Você não consegue mais depois colocar dependentes indiretos no seu contrato, certo?
Documentação. Qual é o tipo de documentação que eu preciso para fazer um contrato empresarial? É exatamente a documentação da sua empresa que vai dizer que esse contrato é empresarial. Então, geralmente, o que eu vou precisar? Do cartão do CNPJ, que dá-se o nome de cartão, porque antigamente era um cartão que o contador fazia quando nós abrimos uma empresa. Hoje em dia, na própria Receita Federal, a gente coloca lá cartão do CNPJ, é uma folha que a gente imprime, tá? Que ali vai ter o nome, a razão social, o endereço da empresa, o QNAI da empresa, o campo de atividade, por aí vai. Esse é o cartão do CNPJ. Se for uma MEI, o certificado de MEI. Se for um ME, que é uma microempresa, ou um empresário individual, o requerimento de empresário individual. Se for uma sociedade, o contrato social. Então, o cartão do CNPJ e o documento que faz parte desse CNPJ, certo? CPF, RG, comprovante de residência de todos que forem entrar. Alessandro, o bebê acabou de nascer, ele não tem CPF. Tem, de 2015 para cá, todas as crianças estão nascendo com CPF. Lá na certidão de nascimento da criança tem o número de nascido vivo e o número do CPF, ou em cima ou junto com a numeração de nascido vivo. Então, assim, é necessário num plano empresarial o CPF de qualquer vida que for entrar neste contrato. Lembrem-se que por mais que você tenha um MEI, por mais que você tenha uma empresa pequena, por mais que você esteja fazendo um plano de saúde para a sua família com o seu CNPJ, ele não é um plano familiar, ele é um plano empresarial. Então, a regra é empresarial, são regras de empresa. Então, CPF para todos os beneficiários que forem entrar nesse plano, ok? Meu filho nasceu em 2014, ele não tem na certidão de nascimento o número do CPF. E eu não tirei ainda, porque ele é uma criança, você deve tirar o CPF do seu filho, certo? Isso é informação, tá? Então, CPF, RG, comprovante de residência, e-mail, hoje em dia é muito importante e-mail, telefones úteis. Então, documentação da empresa e documentação pessoal. Você vai colocar funcionários registrados? Cada operadora pede um tipo de documento, tá? Ou ele pede a relação de FGTS, alguma relação para comprovar o vínculo deste funcionário com a empresa, as operadoras vão pedir, tá bom? Só o livro de registro não basta, porque o livro de registro não comprova, tá? Geralmente, ou é mesmo o depósito do FGTS, alguma coisa assim. Cada operadora acaba pedindo um tipo de documentação. Se atentem às documentações. Geralmente, os seus vendedores mandam uma imagenzinha, uma relação, um checklist. Siga aquele checklist na íntegra, ok? Cadastro e tempo de utilização. Isso é uma pergunta, sim, é uma informação super importante. Veja só, o plano empresarial, lembra que nós falamos das vantagens e desvantagens? As vantagens do plano empresarial são valores, tem várias carências, as operadoras, a grande maioria, comercializa de uma forma menos burocrática para a empresa, pelo incrível que pareça. Então, tem várias vantagens a questão de ser um plano empresarial, tá? Porém, nessa questão eu não vejo como desvantagem, mas pode ser que o amigo cliente vá ver como uma desvantagem. O plano empresarial, ele tem um período de cadastro. Por quê? Porque nós vamos enviar essa documentação para a operadora, nós vamos fazer a sua proposta de adesão, nós vamos enviar essa documentação para a operadora e a operadora, ela tem que ter um tempo para ver a veracidade daqueles documentos. Então, o período de análise de um plano empresarial, ele pode chegar até a mais de 20 dias. Vai depender do tipo de operadora, sim, é normal. É normal levar até mais de 20 dias a análise dele.
Em via de regra, aí, o normal são 10 dias úteis, mas existem operadoras que levam até mais tempo. Então, assim, mas eu acabei de fazer o plano agora, Alessandra, tá tudo certo, tá? Posso usar amanhã? Não. Mas eu acabei de fazer o plano? Não, mas não pode. Mas e se eu pagar? Não tem a ver com valor. Não tem a ver com valor, tem a ver com a análise desse contrato. Análise do contrato, os documentos que você enviou. Então tem esse período, certo? Esse período ele existe, não tem como passar por cima disso, tá? Então se algum vendedor, algum corretor falar para você, não, você pagando a primeira parcela, posso adiantar o processo? Não vai adiantar processo nenhum. O tempo de análise, ele é da operadora. E mais um detalhe, quem faz a análise desse contrato não é corretora, não é corretor, não é vendedor, é a operadora, tá? A operadora é quem faz a análise desse contrato, certo? Agora nós vamos falar, vou voltar lá naquele assunto de carência. Por quê? Para eu falar do porte 1, porte 2 e PJ. Então, existem esses 3 tipos de contratação de plano empresarial com CNPJ. O porte 1, que em algumas operadoras é de uma vida, vamos falar em uma, porque algumas começam com uma vida, é de uma vida a 30 vidas. E o porte 2 vai começar de 30 a 99. Existem outras operadoras que o porte 1, só existe o porte 1, que é de uma vida a 99, e os planos PJs, que é a partir de 99 vidas. Se eu fizer um contrato porte 1, que é o pequena e médias empresas, esse contrato vai ter carências. Lembra que eu falei a questão de carência? Se você não fez um aproveitamento de carência, certo? Você não fez, você está adentrando a essa operadora agora. Você não fez esse aproveitamento. Alessandra, mas o meu plano não é empresarial? É empresarial o seu plano. Mas então eu não tenho que ter carência, né? Eu não vou cumprir carência, né? Você vai cumprir carência. Porque as carências dele vai ser parecidíssima com os contratos de plano pessoa física. Desculpe. Algumas operadoras acabam tendo carências menores para planos de pequena e média empresa de porte 1. Algumas operadoras. Outras não, é a mesma coisa. A partir do porte 2, que é a partir de 30 vidas, você não tem mais carência. Aí sim não tem mais carência. E a partir de 29, que é PJ, que é quando a gente pode precificar, lembra que eu falei na outra live? Quando é a partir de 99 vidas, daí é feito um valor precificado. De 0 a 300 anos, vai ser um valor base. Isso são os PJs, certo? Então, oi? Temos perguntas, ela antes de vou partir aproveitar para tomar água. Antes de partir para o próximo tópico, a Elaine falou que está gostando muito das suas lives e ela perguntou: como que funciona para MEI? Posso inserir quantas pessoas? Tá, vou só concluir, Elaine, a parte que eu tô falando dos portes e vou voltar no MEI, certo? Então, quando eu falo porte 1, é até 29 vidas. A partir de 30, virou porte 2. Não tem mais carência. Não tendo mais carências, você precisa, no momento que a sua corretora vai fazer esse orçamento, ela vai te perguntar se tem alguma funcionária grávida, se tem algum funcionário com CID, com doença, e se tem algum funcionário afastado. Amigo, é muito importante você passar todas as informações corretas. Então, assim, quando uma vendedora, um vendedor ou um consultor, quando ele vai fazer um orçamento para você, ele te pede um monte de informação. Passe todas as informações para ele. Mas eu fiz um orçamento ali pela internet e ninguém nem me perguntou nada. Então, o orçamento na íntegra vai ser daquele vendedor que te pediu o máximo de informação, tá? Eu sei que é chato, a gente às vezes não gosta de passar a informação da vida da gente,
tá? Mas eu vou trazer essa informação para vocês. Quanto mais informação você passa para o vendedor, mais fácil é para ele acertar nesse orçamento, tá? Então, retornando. Então, quando formos fazer um contrato de porte 2, precisa-se de todas essas informações, correto? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se eu concluí essa parte. Concluí essa parte. Agora, vamos responder para a Elaine. Ela quer saber quantas pessoas ela pode colocar? Como que funciona para MEI? Ela pode inserir quantas pessoas? Tá, então vamos lá. Não sei se todos conhecem o que é um MEI. Vou explicar o que é o MEI. O MEI já diz, é um microempreendedor. Ele não é uma microempresa ou um empresário. Ele é um microempreendedor. Quem que é o microempreendedor? Tá? Por que foi criado este porte? Para tirar alguns profissionais, vou usar uma palavra que não é muito legal, mas da clandestinidade, para trazer autonomia para alguns profissionais que eles não conseguiam. Eles eram uma empresa, tá? Quem, por exemplo, uma manicure, um vendedor de lanche natural, que sai com aquela bolsa, com aquela térmica para vender. Ele não podia abrir um CNPJ ou ele não conseguiria pagar um CNPJ de um empresário, então foi criado para que saísse dessa coisa muito informal, porque eles também tinham direito de estar junto à Receita Federal, pagando seus impostos. Então foi aí onde foi criado o microempreendedor, tá? Então geralmente esse microempreendedor é para ele e a família dele, é ele e a família dele. Porém hoje, como aumentou o valor, você pode registrar até uma pessoa. Até uma pessoa a gente consegue registrar. Então vamos lá. Se você tiver um funcionário registrado, dependendo da operadora, Elaine, que você está contratando, você pode contratar todos aqueles dependentes e indiretos que estão, como eu falei da Mil, a Mil aceita que você coloque no seu MEI sua mãe, seu pai, seu padrasto, sua madrasta, seus irmãos, seus sobrinhos. Essas pessoas você pode colocar, desde que você comprove o seu vínculo, não sobrinho do seu esposo, seu sobrinho, se o MEI for seu. E se você tiver um funcionário, você pode colocar todos esses e o seu funcionário também, só, tá? O MEI, ele parou aqui, Me fala se ficou claro a resposta para você. Se você tiver mais alguma dúvida, pode me questionar, tá bom? Aqui, ó. E essa é uma informação que foi falado ontem lá no Tour do São Miguel, que eu acho muito interessante falar. Existem algumas categorias de CNPJs, como por exemplo, bares e restaurantes, que eles são obrigados a darem planos de saúde para os seus funcionários. Então agora a informação vai para o meu amigo vendedor. A gente está neste momento assim de bastante flexibilidade e ao mesmo tempo muitas regras novas, mas um momento que existem muitas operadoras, nós podemos ir atrás desse nicho de mercado, tá? Os bares e restaurantes, eles são obrigados a darem planos de saúde para os seus funcionários. E junto a essa questão, vem algumas operadoras que têm tabelas diferenciadas para esse nicho. Então eu gostaria muito de falar isso, porque eu tinha assim, não que eu tinha me esquecido, mas me foi relembrada essa questão ontem nesse tour da São Miguel Saúde, porque eles têm uma tabela diferenciada para bares e restaurantes. E é muito competitivo, é um produto feito para esse nicho de mercado. E para concluir a live de hoje, eu vou falar um pouco de coparticipação. Lembra aquele assunto, aquela problemática da coparticipação? Alessandra, planos empresariais todos têm coparticipação? Não, existem com coparticipação e sem coparticipação, certo? Porém, lembra que eu falei nas outras lives, não sei se é o termo correto, a forma correta de se falar, mas é uma tendência de mercado.
Uma colega minha de trabalho esses dias até comentou isso. Nossa, eu não tô gostando que a gente tá falando que é uma tendência de mercado. Parece até que a gente tá falando de moda. E não é moda, mas é uma tendência de mercado. Pode ser que daqui a um tempo quase todas as operadoras estarão somente com coparticipação. Mas hoje ainda existe operadoras com coparticipação ou sem coparticipação. Aí você precisa estudar isso com o seu vendedor para ver o que é mais vantajoso mediante o perfil dessa empresa. Existem algumas operadoras que elas colocam porcentagens, 20% de coparticipação, 30% de coparticipação, 10% de coparticipação. O que seria esse 10%, 20%, 30%? 10% da consulta. Então é o cálculo. Você vai pagar a mensalidade mensal e se eu for no pronto-socorro, e se o meu contrato for de 10%, eu vou pagar 10% do valor do pronto-socorro pela tabela da operadora. E existem operadoras que têm um limitador. O que significa isso? Ele tem um limite, tá? Então vamos supor, um limite de R$280. Então na minha tabela de coparticipação vai estar escrito assim: pronto-socorro, R$50. Desculpa. Pronto-socorro, R$50. Vou até pegar a calculadora, porque eu gosto de fazer cálculo nesse momento da coparticipação. R$50. Consulta, R$25. Vamos supor, é o máximo. Geralmente ele tá escrito assim, ó, 30% limitado a 25. Mas vamos supor que seria os 25. Mais R$25 da consulta. Então, naquele mês, eu precisei de um pronto-socorro e fiz uma consulta a R$25. Eu precisei fazer em torno dos 4 exames. Cada exame é R$15. Ficou 135 já a minha conta, ou somente 135. Só que naquele mês, eu tava fazendo meus exames, precisei de novo ir no pronto-socorro, mais 50. Ficou 185. Passei em mais uns 4 profissionais, fiz mais 4 consultas a R$25. Deu 285, mas o meu limitador é 280, Alessandra. Então eu só vou pagar 280. Então ele tem um limitador. Então veja, retornando para ficar claro, existem essas duas formas, tá? Existem essas duas formas de coparticipação. Os que tem só a porcentagem, que está dizendo que você paga 30% ou 20% de coparticipação, ou os que tem a porcentagem e um limitador. Não são todas as operadoras que têm um limitador. Eu acho esse limitador muito interessante. Eu não como profissional, como cliente. Como cliente eu acho muito interessante, porque eu sei que é só até ali que vai. Ok? Eu acho que hoje eu respondi todas as perguntas que nós tínhamos aqui. Quero novamente agradecer a São Miguel Saúde, a Mirelle da Mil e o nosso marketing, que é a MKF7, que está fazendo as nossas imagens. Quero agradecer a você, cliente. Traga suas perguntinhas, coloque suas perguntinhas no direct. Nós estamos, a semana que vem volta-se a fazer na quinta-feira, certo? Vamos fazer na quinta-feira. E será a Planos Empresariais, parte 3. Então, na semana que vem a gente conclui. Um beijo a todos, uma boa tarde. Obrigado por cada um de vocês que apareceu aqui, que deixou a sua vibração, deixou a sua energia na live e até mais.